Olá! Voltamos hoje com a Ateliê na TV Cidade e eu já convido vocês para uma viagem riquíssima, de uma beleza delicadíssima. Eu estou apaixonada e baixando os olhos porque eu já estou espiando aqui o que vocês vão ver. Hoje eu trago um profissional na área da escultura, um artista plástico, especializado em joias. Ele é um joalheiro, trabalha com joias e ele é um pouquinho farroupilhense porque ele é casado. Quem esculpiu o coração dele é uma farroupilhense. Eu estou falando do César Coni. Bem-vindo, César. Muito obrigado, um prazer estar aqui na TV Cidade, né? A gente está chegando também, estamos voltando para Farroupilha. Então é uma alegria poder ser recebido aqui Vamos conversar um pouquinho. Tu frequentaste a cidade no tempo de namoro ou... Sim, depois nós casamos, aí vínhamos assim nos feriados, enfim. Mas antes não, porque a tua esposa já morava em Porto Alegre quando vocês se conheceram. Ela foi me buscar em Porto Alegre, né? A Lu foi estudar e aí nos conhecemos lá e lá a gente casou. A Luciana é Chieli, da família, né? Família conhecidíssima aqui, Chieli. E tu és Coni. Coni, é. Tu é natural de onde? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre, é. Mas estou na região já há uns 15 anos, porque depois de Porto Alegre nós casamos, ficamos 20 anos em Porto Alegre e depois fomos para Antônio Prado, com as meninas, crianças pequenas, e para... Tu tem duas meninas e um rapaz, né? Que nós tínhamos conversado antes. Isso. E em Antônio Prado, tu já trabalhava também com... Sim, trabalho há mais de 40 anos, né? Eu comecei porque eu era garoto, tinha 14 para 15 anos, eu sabia, eu tinha um impulso que eu queria ser artista, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí comecei a circular em Porto Alegre, buscar algumas alternativas. Eu fiz um curso de escultura no Ateliê Livre da Prefeitura, que ainda existe, né? Que a gente passava por várias técnicas, né? E aí eu conheci um cara, o Paulo Viana, que ele foi, assim, dos primeiros artesãos joalheiros. Ele trabalhou com ourives, mas o primeiro que começou a trabalhar com joalheria mais autoral, ou seja, usando a joalheria para fazer peças mais artísticas, né? E aí ele me convidou para ir no ateliê dele, e eu estava naquela busca. Quando eu entrei no ateliê e vi a prata sendo fundida, eu digo, achei, é isso aqui que eu quero. E aí estou até hoje. E aí foi muito... Eu sou autodidata, na realidade eu ia no ateliê dele, olhava um pouco como ele fazia, fui para casa, comecei a comprar umas ferramentas e comecei a trabalhar. E logo na sequência, abriu o Brick da Redenção. Eu acho que tinha uns 2 anos que eu estava começando a trabalhar. Abriu o Brick da Redenção em Porto Alegre e eu me inscrevi. E aí, então, eu fui o último a me inscrever, nós éramos 44 artesãos. E aí entrei no Brick e ali foi uma escola muito grande para mim, porque eu conheci vários artesãos e a gente começou a viajar, fazer feiras. Eu tive a oportunidade daí de ampliar o meu olhar assim sobre o fazer, né, joalheiro. Comecei a descobrir que tinha pessoas que faziam também uma joalheria diferente. Um dia chegou nas minhas mãos um livro que é Joia Contemporânea Brasileira, que ela era um panorama da joalheria no Brasil. E ali eu vi vários trabalhos. Até então eu não tinha uma identidade. Eu fazia muito intuitivamente umas peças mais diferentes, porque eu gosto da escultura, eu procurei botar isso na joia. Na joia. E quando eu abri aquele livro, peças lindas, arquitetos trabalhando com joia, Burle Marx, que era paisagista, várias pessoas trabalhando com joias. Burle Marx trabalhou com joia. Tem uma coleção de joia dele. O Brasil é muito rico, né? Essa semana eu vi, já tinha visto alguma reportagem também sobre a exportação da bijuteria da joia com capim dourado. Ah, é linda, do Tocantins. Mas eu fiquei assim, quando eu olhei a peça, eu olhei assim, tem um pouco de... Uma amiga minha ganhou um anel e eu confundi o metal com a cor do capim, porque eu achei que fosse tudo o mesmo material. Eu estava já, preciso de óculos, mas assim, né?
Eu tive que identificar, eu tive que parar e fixar o olhar, porque é lindíssimo, né? É um dourado, parece ouro mesmo, Parece né? ouro. Um ouro fosco, assim, acetinado. Eu estava conversando com a Luciana, porque eu me lembro, numa dessas feiras que eu fui, tinha uma feira muito grande, hoje não tem mais, que era no Parque do Ibirapuera, no Salão do Ibirapuera, era uma feira nacional de artesanato. E eu me lembro quando foi lançado esse produto. Do capim dourado. Do capim dourado, que é do Tocantins. Hoje lá, eles têm o capim dourado como preservação. Tem toda uma regra, toda uma legislação para poder colher na época certa, para poder produzir, para ele não se extinguir. Porque isso é lindo, é exportado, é um trabalho que Sim. é uma joalheria que eles chamam de biojoia também, né? Que na Amazônia também trabalha com sementes, enfim. Essa biojoia, ela tem muita força aqui no Brasil, né? E principalmente na exportação, né? Então, nós aqui ficamos mais com as pedras mesmo, né? Aqui tem a Ametista do Sul, que é o maior, pouca gente sabe, mas é a maior mina, maior jazida de ametista do mundo, fica aqui em Ametista do Sul, né? Na região ali de Frederico Westphalen. E também as ágatas, né? Também no Rio Grande do Sul. Então ele é o maior produtor de pedras do mundo, de ametista, né? E o Brasil, na realidade, das pedras coradas, das pedras com cor, ele é o maior produtor de pedras do mundo, de pedras coradas também. O Rio Grande do Sul, especificamente a ametista e a ágata. Mas o Brasil, aí os topázios, enfim, a topázio azul, topázio imperial, a esmeralda, a turmalina, enfim, uma gama de pedras que, inclusive, H. Sterne, o Hans Sterne, que é o H é Hans, né, Sterne, ele era alemão, ele veio para o Brasil e ele teve uma grande sacada, né, que as pedras eram muito apreciadas no mundo todo, mas a extração era bem menos naquela época. E ele começou a montar essas pedras em joias. E ele botou as primeiras lojas, que é a inteligência dele, dentro de navios de cruzeiro. Né? Ah, é? Assim começou a H. Sterne. A famosíssima H. Sterne. A aliança de casamento dos meus pais era da H. Sterne, porque não existia solda. Isso, exatamente. E aí, com isso aí, as pedras brasileiras tomaram o mundo. Ele foi um dos grandes divulgadores da pedra brasileira. Então, hoje, algumas já estão bem difíceis de qualidade. O topázio imperial, por exemplo, quase não tem. Então, elas estão um valor bem alto agora, né? São consideradas pedras preciosas ou porque quando eu era pequena eu aprendi que algumas pedras eram semi-preciosas. Isso aí foi uma nomenclatura que botaram. Na realidade, são as importadoras, foi no sentido de rebaixar as nossas pedras. Desvalorizar por uma questão de mercado. Porque daí eu desvalorizo, isso me custa mais barato, porque a maioria das pedras, elas não eram, hoje já tem mais tecnologia, mas não eram lapidadas no Brasil, porque a nossa tecnologia de lapidação não era tão boa quanto os alemães, por exemplo, né, que são craque na lapidação. Então eles compravam essas pedras, aquilo até hoje fazem isso. As mineradoras, eles têm, dentro dos garimpos, por exemplo, de ametista, tem mineradoras estrangeiras que elas ficam ali, já com o garimpeiro, sabe quando saem as melhores gemas, ela nem passa, ela vai direto, é lapidada lá fora e é colocada no mercado. Muitas vezes até volta para nós, com o preço, ela sai aquilo e volta em quilates, né? Então, por isso, esse conceito de precioso ou não, por exemplo, o Japão não produz nenhuma gema, né? Então, uma das coisas que define se a pedra é preciosa ou não é a raridade dela. Então, por exemplo, uma ametista para nós aqui que temos em abundância, ela seria uma pedra mais comum. Mas para um japonês, ela é raríssima, porque não tem lá. Então, tudo é uma questão de mercado mesmo, que foi colocado isso no sentido de desvalorizar. Mas hoje as pessoas já reconhecem. Eu diria assim, não vou chamar nem de anel, numa escultura dessas que tu produz, não tem como não valorizar, né? Porque assim, ó, cada modelo. Essa aqui é quartzo rosa, essa aqui é uma praziolita. Deixa eu ver, a ametista, eu acho que essa aqui. Essa aqui que é a nossa ametista, essa lilás. A cor dela é lindíssima, linda, né?
Então, tanto ametista, citrino, quartzo rosa, praziolita, a própria ágata, essa aqui, ó, todas são da família do quartzo, né? Mas daí cada uma tem uma composição. Essa aqui também, o que que é? Essa aqui? É um quartzo fumê. É quartzo bicolor. Ele é metade fumê e a outra metade é um quartzo incolor. Então é um quartzo bicolor, né? Esse aqui é um citrino. Na realidade, ela é a mesma ametista, só que tem uma molécula de ferro que ela não tem e que ela passa a ser amarela, né? Às vezes as ametistas muito claras, quanto mais cor também, que é outra coisa que determina o valor das pedras, é a raridade, a cor e a dureza, né? Então, por exemplo, essa aqui, ela tem uma cor boa. Quando ela é extraída do cristal, eles vêm e examinam, bom, essa aqui tem cor boa para lapidar. Quando ela é muito fraquinha, ela é um rosa muito fraquinho, se você aquecer ela perde essa molécula de ferro e ela vira um citrino, né? Então são os citrinos Eu tô com essa cara de séria, porque eu tô fingindo que eu tô entendendo tudo, né? Não, é simples, quando aquece ela muda de cor, né? Aí ela muda também a formação química. A formação química dela, uma partezinha muda, porque a estrutura é a mesma, né? E César, tu não começaste com a tua coleção toda é de prata? Sim. Tu não começaste com prata? Não, quando eu comecei, desculpa, no Brick da Redenção, eu comecei trabalhando com latão e cobre e resina de poliéster. Eu usava a resina é aquele material que é usado para fazer prancha de surf. É um tipo de plástico, um material sintético. Então eu fazia as peças e ao invés de eu colocar uma pedra aqui, eu usava a resina. E essa resina eu fazia várias cores. Então acabou ficando um trabalho bem legal, trabalhei anos com aquilo. Depois trabalhei com a alpaca, que é um outro metal. A alpaca é aquele metal que fazia talheres. É mais maleável, não é? Meu caso é esse aqui. Ele é um pouco mais duro, a alpaca. Duro? Eu achei que fosse o contrário. Porque ela tem o níquel na liga, né? A prata, por exemplo, essa prata 950... Gente, prestem atenção nesta peça. É um anel forjado. Essa técnica ela é toda martelada. Eu colocaria ao contrário. Existe uma maneira certa de colocar? Olha... Não, do outro lado. Eu acho que o outro fica melhor, porque ele veste a mão assim. Ele abraça. É isso. Alpaca, tu falaste eu lembro te disse, né, antes da gente se conhecer, tudo que alguém fala perto de mim, eu lembro de alguma coisa. Alpaca foi uma espora, meu pai era, né, metido a gaúcho e coisa. Ele ganhou uma espora de alpaca. Isso. Muito bonita. Fazia bomba, arreio de cavalo, enfim. De alpaca. Que era mais barato, né? Mas é um metal super resistente também, né? Mas está dentro dessa, por exemplo, a prataria, a gente estava falando do Uruguai, Argentina, a gente tem uma influência muito grande dele nas pratas, né? Em função dos arreios, as esporas, né? Argentina e Uruguaia também. E as técnicas são a mesma. Na realidade, tudo é metalurgia. Tu vai fundir o metal, tu vai derreter. Cada peça dessa, eu pego a prata pura, tem que botar num cadinho, eu boto uma liga, ela é muito macia, tanto a prata como o ouro. Trabalhar ele em estado puro é muito macio. Então tem que colocar uma liga. Então, por exemplo, eu boto 5% de cobre, derreto, misturo, faço uma barra. Essa barra eu vou transformar num fio ou numa chapa e vou construir as peças, né? Então uma aliança, por exemplo, isso aqui é um fio. Eu fundi, faço um lingote, tem um laminador que é como um rolo daqueles de fazer massa, é um perfil, ele estica, eu vou dobrar, soldar ele com uma solda bem semelhante à prata, limar, lixar, polir, dar todo o acabamento. Então todas as peças, elas são construídas assim, né? Sempre... O metal é brasileiro? O metal eu uso muito material reciclado, sabe? Tem um fornecedor meu, por exemplo, das chapas de radiografia, que era revelada com nitrato de prata. Ele coletava, por exemplo, em hospitais, e dali ele purificava e tirava a prata também, né? Então, e ela também é extraída, né? Também é extraída. Aquela coisa mínima que a gente não enxerga numa radiografia pode ser reutilizada e vira uma joia. Prata. É prata. E depois, todo o trabalho que eu faço, por exemplo, eu estou trabalhando na bancada, vou limar, vou lixar, todo o resíduo que sobra,
eu guardo tudo isso, mando para esse meu fornecedor, que ele trabalha com purificação de metais, e aí ele faz lá com ácidos, lá faz uma alquimia lá, separa a prata, ouro e o que não é metal, tudo, ele consegue separar tudo, e a prata volta pura, 1000, ou ouro também, ouro puro, ouro 1000. Né? Nós estamos gravando este programa dia 31 de outubro, né? Então, assim, ó, esse meio que essas poções de bruxas, e por mais que alguém não goste do Halloween, né? Mas, assim, tem tudo a ver, então, o assunto, porque é uma alquimia, é uma experiência. É uma alquimia. O que me encantou muito na joalheria é o processo, é o trabalho. O metal derretendo. Eu acho que tem uma coisa atávica, né, no ser humano, tanto os metais como as pedras preciosas, né, não só pelo valor, porque esse valor monetário, esse valor de poder, ele foi dado depois, né? Em função da beleza. Por exemplo, os incas reverenciavam o ouro, que era o metal do sol, né? Então, por exemplo, o imperador, o Inca, eles usavam uma coroa, ele que poderia usar a coroa de ouro, que aquela coroa era a comunicação, aquele simbolismo de comunicação com o sol, que era o deus deles, né? Então tem todo esse aspecto, acho que atávico que a humanidade tem, e tem a própria beleza. Tu pega uma pedra dessa, por exemplo, qualquer pessoa que chega ali se encanta, pá, coisa linda, né? Então, eu tô encantada, o processo é muito bonito. Foi o que me encantou. E é uma alquimia mesmo. A gente entra para dentro de um ateliê de joalheria, porque tu pega umas pepitas lá. Tu vai ter que fundir, então tu já tem um metal sólido, daqui a pouco ele está líquido, daqui a pouco tu vai ter que recozer ele para trabalhar ele, porque ele fica muito duro. Tu vai ter que aquecer ele, que nem se faz, né? Às vezes a gente vê vídeos, os caras fazendo faca e coisa. É o mesmo processo. É metalurgia. É metalurgia também, é joalheria. Só que é uma metalurgia com metais nobres, em pequena escala, né? Tu projeta, tu mentaliza esses desenhos e projeta o designer e depois tu desenvolve, ou tu vai trabalhando e vou ver como é que fica? O meu processo é bem intuitivo, né? Eu desenho muito pouco, às vezes só para brincar, para tentar testar, né? Não esquecer da ideia. E acaba que muitas vezes não faço, tem pilhas de desenho lá, mas às vezes um detalhe, né? Ou por exemplo, esses anéis aqui, ó, eu tive a ideia. Não te preocupe. Tá, ó, esse anel, ele é um fio, uma cinta só. É um fio que dá 2 voltas e as 2 pontas que seguram a pedra em cima, né? Então, a partir desse, eu fiz uma coleção. Ó. Tem 2 e tem um terceiro, esse aqui, ó. Aí o que eu faço? Esse eu usei um quartzo, botei uns detalhes de umas garras de ouro. O outro. Então, às vezes, quando surge uma ideia, ó, foi na mesma época que eu fiz esses também, ó. Esse é um fio, né? É como se fosse um risco, né? Então, eu vou brincando com os metais e muita coisa vai aparecendo. Muitas vezes, a gente tá indo por um caminho. De repente, tu dá uma martelada ali, sai uma textura, já surgiu um outro caminho. E às vezes aquilo que tu ganhou ali, que tu aprendeu ali, que tu viu ali, tu pode usar para desenvolver outras peças, né? Então tá sempre uma constante criação. Eu trabalho com fio, né? O meu artesanato é fio, tricô, crochê, tear, né? Macramê eu conheço, mas eu não faço. Mas eu sempre digo assim, ó, todo erro no fio é um ponto novo. É um ponto novo. É um ponto novo, é verdade, né? E eu falando como é que tu projeta, eu também, às vezes, faço uma anotação enquanto eu estou desenvolvendo uma peça, porque eu tenho 1000 ideias, né? Então, tu não tem tempo de fazer tudo quanto a ideia... A mão não acompanha a cabeça, né? Então, tu acaba rabiscando, ou sou péssima desenhista, ou, né, anotando alguma coisa para lembrar. E é como tu disseste, assim, ó, tu vai falando e eu vou lembrando, eu vou comparando comigo, né? Não é, as minhas peças não são feitas com metais, mas, né? Mas o processo criativo, ele é... É impressionante, né? Aí, assim, não, essa aqui pode ser feita mais longa, então é uma outra ideia, essa aí, e é como tu disseste, um anel puxou, né? Um modelo puxou o outro. E é uma riqueza de detalhes. Tem muita diferença trabalhar com um tipo de metal ou outro? A prata, ela é mais macia, né?
Também algumas culturas dizem que é um metal lunar, que é a prata, né? E o ouro é um metal solar. Então a prata ela é mais flexível, ela é mais macia, o ouro já é mais duro, mais rígido. E também conforme a liga que tu faz. Por exemplo, um ouro puro, ele é ouro 1000, que seria o ouro 24 quilates. E ele, puro eu não posso trabalhar. Fica muito macio. Muito mole. Se eu pegar uma aliança de ouro puro e eu apertar, ela dobra. Então é necessário colocar uma liga. Eu vou colocar 25% de liga nele. Né? Então, por exemplo, 10 gramas de ouro puro, eu vou botar 2,5 de liga. Se eu botar só prata nessa liga, eu vou ter um ouro verde. Se eu botar só cobre, eu vou ter um ouro vermelho. Se eu botar metade prata, metade cobre, eu tenho ouro amarelo. Gente, então, que aula! Se tu botar paládio e prata, que são metais brancos, tu vai ter o ouro branco. Ou níquel também, que é um metal de ouro branco. Conforme a quantidade que eu colocar, eu posso trabalhar as cores e a dureza do metal. Então, por exemplo, o ouro 24 quilates eu baixo para o ouro 18. Botei 25% de liga. Ele vai ficar mais tenaz, mais forte. Se eu colocar mais liga ainda, eu posso botar metade de ouro e metade de liga, que é o ouro 12. Por isso, 24, o 12 é a metade de ouro puro e metade de liga. Ele vai ficar bem mais duro, bem mais difícil de trabalhar também, né? Então tem essas alquimias também, né? Na hora de fazer as ligas, né? E ele se inspira muito na natureza. Nós já, assim, eu tô conhecendo o César hoje, conheci a esposa dele, eu já vi crescer, né? Cresceu comigo, vamos disfarçar um pouquinho. Cresceu comigo. Mas tu me disseste que assim, ó, esse pingente da corrente, a corrente é tu também que faz, não? Não, as correntes não. Mas é prata também. Prata também, é. E como é que chama? Tu disse que tu te inspiraste em quê? É uma coleção, quando eu estava em Antônio Prado, os lambrequins, né, que são aquelas rendas de madeira que os imigrantes do acabamento faziam. Da casa. No beiral das casas. Então esse é um fragmento, era um pedaço que tinha no museu. Na realidade não tem mais em Antônio Prado esse modelo. Então no museu lá tinha um pedaço e eu reproduzi e fiz a coleção Lambrequins do Prado, né? É o pingente e um brinco, par de brincos. Com topázio azul. Sky Blue, esse topázio aqui. O topázio ele tem uma variação também de cores, né? Esse já tem um mais fechado ainda, né? E tem um mais claro que esse. Esse é o médio, né? Então são essas peças inspiradas na arquitetura lá de Antônio Prado. Muito bonita. Muito bonita. Super delicada. Essa aqui é a... Essa é turquesa. Turquesa. Isso também é do Brasil? Não, tem turquesa no Brasil? No Brasil não tem, não. Acho que turquesa tem lá por Marrocos, lá pelo que... Na região tem, né? Tem, e aqui também no Chile, não sei se na Colômbia tem, aqui também na América do Sul tem também. E é uma pedra bonita também, né? É linda, né? Bah, muito bonita. O azul dela, né? Azul turquesa, e essa aqui, César? Essas são ágatas. Também são nossas aqui. Essa aqui é do Rio Grande do Sul. Meu Deus, que coisas lindas. Quanto tempo faz que tu tem farroupilha? Fazem 3, 4 meses, eu acho. É pouco tempo, que tu resolveu mudar pra cá. Isso, ficar mais perto de Porto Alegre, as filhas estão lá. As duas agora estão lá e a família estudando? Estudando. E a família da Luciana também aqui, então a gente veio mais para ficar mais próximo da família também. A gente volta, né? É bom, né? A gente acaba voltando pro ninho. É muita peça bonita. Quando o César me convidou, nós nos comunicamos, ele veio porque o César tem uma surpresa, né, César, para Farroupilha. A ideia agora assim, é a divulgação de um curso. Tu vais dar um curso. Eu dou aula já desde 95 em Porto Alegre. Daí depois que eu saí do BRIC, eu fui abrir meu ateliê em Garopaba. E depois, quando eu voltei para Porto Alegre, eu abri uma escola de joalheria lá. E durante 15 anos a gente formou muita gente, foi a Escola Gaúcha de Joalheria. Depois, quando eu fui para Antônio Prado, a escola ficou com 2 alunas, né, que foram formadas dentro da escola. Uma era advogada e estava insatisfeita com a carreira e tinha um sonho de fazer joalheria.
chegou lá na escola, a Flávia, e aprendeu. E a outra era advogada e também, uma arquiteta e outra advogada. E aí estudaram... Arquiteta tem, né? A arquiteta tem mais uma ligação, né? E aí, enfim, se formaram lá na escola, depois começaram a dar aula, e aí quando eu vim para cá, a escola acabou ficando com elas, e hoje, depois elas se separaram, e já a Lísia já abriu outra escola, né? E eu continuei, daí depois dei um tempo nas aulas, né? Fui para Antônio Prado, até realizei alguns cursos lá. Depois dei aula na UX 2 anos, no curso ligado ao Campus 8, a Artes Visuais. E agora voltei para a UX, fizemos 3 semestres. E agora nesse não está acontecendo, está tendo o Campus 8 foi vendido para a URGS, né? E acredito que a partir do ano que vem a gente retome lá. E aí a novidade é que aqui no ateliê também eu estou... Tu já tens um ateliê aqui, isso, e aí tu vai ministrar os cursos no teu ateliê. Isso. O que vai ser aprendido? A criação, o desenvolvimento? Todo o processo. Desde a primeira aula já vamos chegar trabalhando, já derretendo a prata, modelando, enfim, é um curso prático. E a joalheria autoral, né? Às vezes as pessoas chegam, mas... até teve uma aluna outro dia, levou um caderno e tal para começar a aula. Eu digo, não precisa caderno. Vamos fazer o seguinte, vocês trazem as referências, o que vocês gostam, porque todo mundo tem uma estética, um gosto, né? A partir disso daí a gente vai começar a trabalhar, né? Então, e aí já desde a primeira aula vamos ter essa liberdade criativa, e eu vou só assim, monitorando, acompanhando, né? Ajudando a parte técnica. Porque a parte técnica, com a prática, todo mundo adquire, né? É só ter as ferramentas adequadas. Eu né? digo que até ter ideias é um exercício, né? Então, essa coisa da joalheria autoral é que as pessoas possam se expressar artisticamente, né? E também é uma carreira em ascensão no Brasil. Quando a gente começou, eram pouquíssimas pessoas que trabalham. Hoje tem feiras, tem universidades, enfim, né, tem muita coisa nessa área da joalheria autoral. É ensinado bastante em universidades? Poucas universidades, né, mas muitas escolas, né. Na época que a gente começou, eu fui a primeira escola em Porto Alegre, São Paulo, Rio tinha umas 3 ou 4, enfim, hoje tem muitas escolas. Tem por tudo. Mas esse teu trabalho, tu vende a parte comercial, tu vende ele em joalherias ou em feiras só? Em exposições. Agora a gente está fazendo um evento em Caxias, dia 21. Participo de feiras, tem em Porto Alegre, por exemplo, tem a Open Design, que é uma feira bem legal, que daí é design, né? Em São Paulo tem feiras, tem clientes, enfim, tem várias maneiras, né? Não dá para vender, não vale a pena para vender para joalheria, porque a produção ela é limitada também, né? Geralmente, quando tu vai vender para uma loja, tu tem que ter um preço mais acessível. Não, mas tu faz uma peça de arte, é uma coisa exclusiva, né? Não tem como tu comparar com o meu preço chega acessível também, porque eu não tenho o custo de uma joalheria, né? Muitas vezes a joalheria tem realmente que colocar um valor, agregar um valor, porque os custos para manter dentro de um shopping, por exemplo, então a gente acaba chegando com um valor também bom para o consumidor, né? E a pessoa tem uma peça única, né? E esta é a tua profissão, tu vive disso. Isso, Eu trabalho com joalheria, que é a parte, digamos, mais comercial do meu trabalho, e trabalho com esculturas também. Recentemente eu fiz eu tenho um trabalho que eu trabalho com um diálogo entre joalheria e etnias. Como eu fiz esse brinco aqui, os lambrequins lá de Antônio Prado, eu fiz uma coleção que era joias da imigração. Nós compramos um sítio lá. Quando eu cheguei, com esse olhar estrangeiro, eu comecei a ver a beleza que era da arquitetura, comecei a ter acesso, a achar pedaços de coisa feita por ferreiros, dobradiça nas porteiras, na colônia. Achei lindo aquilo. Como eu sou artesão, tu olha para aquilo, como que a pessoa fez isso há 100 e tantos anos atrás? E eu fui recolhendo aqueles objetos. E aí eu transformei esses objetos em escultura, usei prata, pedras, e através dessas esculturas contar a história da imigração, né? Então eu fiz uma primeira edição que foi com pedaços de coisa assim, mais de ferreiro, basalto. Agora recentemente eu fiz uma exposição também
em Antônio Prado e no Campus 8, que é com nó de pinho também. Que eu usei nó de pinho, metais, cristais, ficou bem bonito o trabalho também. E agora eu estou fazendo um trabalho com os Guaranis, que é uma aldeia em Porto Alegre, né, que esses trabalhos das esculturas são através de editais de Lei de Incentivo à Cultura. Uhum. E agora eu vou trabalhar com os Guaranis, esse trabalho que eles fazem escultura em madeira e taquara, né? Geralmente as mulheres trabalham mais com a taquara e os homens trabalham mais com a madeira, aqueles bichinhos, que é lindo, né? Então nós vamos fazer um diálogo com alguns artesãos, com a joalheria, nós vamos mesclar esse trabalho, né? E isso aí vai resultar numa exposição. A gente vai fazer uma galeria ao ar livre em Porto Alegre, lá no Parque da Redenção. Teve um outro projeto que eu fiz com a Lei Aldir Blanc, que foi uma escultura de 12 metros de ferro e dreça de palha de trigo. Sim. Interessante. Ficou linda. Ela ficou tipo mas ela era grande e ela girava, né? Foi no meio da pandemia, ali no final da pandemia. E levamos ela também para Porto Alegre. Foi muito lindo o trabalho, né? Foi 2.000 metros de dreça e a peça de ferro tinha 800 quilos, assim. Mas ficou super delicada, parecia uma joia gigante, né? E a gente expôs ela no centro de Antônio Prado, que era também dentro dessa linha da pesquisa da imigração, né? E agora eu estou começando esse trabalho com os Guaranis também, das esculturas. E a joalheria é o que eu trabalho mesmo, assim, direto, né? E as esculturas são através desses editais quando a gente é premiado daí. Eu te perguntei justamente se tu vive, né, deste trabalho, porque eu, antes de chegares aqui para a gravação do programa, eu imaginei que fosse ser uma coisa extremamente mais simples, né? E assim, o investimento para este curso é muito alto. Olha, eu não acho, sabe, R$ 2.600, né? Uhum. E isso, claro, dá para ser parcelado em muitas vezes, né? Porque tem pessoas, depende da habilidade de cada um. Por exemplo, eu tenho alunos, são 36 horas de curso, tá? Tem alunos, pessoas que têm uma habilidade. Assim. É um grupo? É um grupo, são no máximo 4 alunos. Para poder dar um atendimento bem individualizado. São, né? Grupos de 4? Grupos de 4. Né? Na realidade, eu não vou abrir muitas turmas, né? Porque eu tenho meu trabalho, né? Eu vou continuar, eu quero fazer no máximo 2 turmas, né? Agora, dia 6 começa uma, e depois, futuramente, eu quero abrir, talvez, no sábado pela manhã, para poder atender as pessoas que trabalham, né, também. Então, é possível ter um retorno, esse manuseio com a prata, com esse valor... Com certeza. A prata em si, ela não é cara, né? O ouro, 1 grama de prata está a R$7, 1 grama de ouro está a 500 e poucos reais. Então, a prata, ela é um material acessível para se trabalhar. Uhum. As pedras também, relativamente acessível. Então, muito do valor agregado é o design, é a criação, né? Sim, porque ela se torna uma escultura. Não tem uma peça aqui únicas, que eu não diga que não seja... Uma joia, né? Uma escultura mesmo. É muito bonitas. Todas, elas são de modelos diferentes. Eu não sei, mas assim, ó, eu tô muito comportada, porque esse é ametista também. Ametista. Olha a delicadeza dessa peça. E o trabalho, vocês não vão conseguir enxergar, mas o trabalho dessa, como a gente chama? O acabamento? O acabamento do esculpido. Não sei, isso, é modelado, Ela é enviesada, é lindíssimo. Esse trabalho é um trabalho de forja. Eu pego um fio quadrado e eu modelo ele. Uhum. Aí eu tenho uma chapa de aço, assim, eu boto em cima, com martelo, eu vou modelando, vou esculpindo ele com martelo, depois com limas e tal. Então, ela acaba cada uma fica uma peça, né? Os alunos vão sair com peças prontas assim. Isso. Durante o curso se produz até de 3 a 4 peças, é possível produzir. Uma delas já com uma pedra, né? Uhum. Porque as técnicas básicas no curso de joalheria já dá para fazer todas essas peças aqui, ó. Claro, né? Com a prática que vai acabar né, com essa tendo uma qualidade, né? Mas
Se usa primeiro, tu vai fundir, tu vai laminar, fazer as chapas, fios. Depois é serra, martelo, lima, são ferramentas manuais mesmo, né? Então, imagina como se estivesse fazendo na metalurgia, uma serralheria vai fazer um portão. Eu sempre dou esse exemplo, só que é pequenininho. Então, o portão, o que que é? São várias barras, aí outras barrinhas, tu vai soldar aquelas barrinhas, né? No portão tu não precisa tanto acabamento, mas na joia tu aquela solda que ficou, aquele resíduo, tu vai tirar, vai lixar e tal, e depois tu vai polir a peça. Então, basicamente é isso. São fios, chapas, solda, corte e tal, e aí vai modelando, vai brincando, né? Eu comentei com o César que eu já vi vídeos, né? Uhum. E é de uma delicadeza. E agora, quando eu levantei os olhos, assim, para falar com vocês, eu espiei o nosso cronômetro, que já passou, assim, demais do nosso tempo. O papo tá bom. Mas tá ótimo. César, assim, ó, algum detalhe que eu não tenha dito, além do teu telefone, tu pode deixar o telefone para o contato para o curso, como é um trabalho artesanal, né? E as pessoas que queiram, até para terapia, né? Uhum. Eu tenho muitos alunos que, por hobby, por terapia, é terapêutico, porque é um trabalho de extrema concentração, então tu não vê as horas passar, né? Termina as aulas, os alunos, mas já terminou. Que nem entrevista, ó. Que nem entrevista, né? Teu telefone para contato? É 54, né? É 996776261. Tanto contato para conhecer o ateliê, como também para os cursos, também esse telefone. Depois tem um folder que nós vamos pedir na hora da edição do programa, o Wagner vai colocar, né? Tá, legal. Para entrar em contato contigo. Bem-vindo à Farroupilha. Muito obrigado. Agradeço pela beleza que tu estás nos trazendo. Dá um abraço na Lu, que eu mandei. Darei. Farei questão de encontrá-la, assim que possível. E o pessoal de casa, assim, ó, eu estou encantada com o material. Essas peças estão lindíssimas. Eu vou sonhar com esses anéis hoje. É meu estilo, né? É meu estilo. Que bom. Eu te agradeço demais. Pessoal de casa, a atenção de vocês. Entre em contato com o César e nos acompanhem, que sempre terão novidades. Eu disse que Farroupilha é rica em arte. O César só veio acrescentar. Obrigada, César. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.